Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e os nossos convidados, eles são os dois últimos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura, que é um dos principais prêmios literários do Brasil. Então, os nossos convidados é o Ayrton Souza e a Betânia. E o Ayrton, ele é autor da obra, a obra vencedora, que é intitulada Outro Outono de Carne Estranha, e a da Betânia chama O Ninho. E é interessante que o prêmio Sesc premia, né, um romancista e um contista. Então, vai ser até interessante falarmos sobre esses estilos literários aqui na conversa de hoje também. E esse episódio é uma parceria com o Sesc, que é a promotora, né, do concurso literário. Bom, gente, obrigado por estarem aqui. É um prazer. Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Boa noite, querido Juliana, tudo bom? Obrigada por nos receber. É um prazer estar aqui para trocar ideias sobre literatura com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Juliano. Boa noite às pessoas que vão nos ouvir. A minha parceira de prêmio, Betânia. É uma honra poder estar aqui. Eu agradeço ao convite. E de início eu queria dizer que eu não esperava um dia estar aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. Ah, que legal. E assim que o Sesc entrou em contato comigo, eu fiquei bem feliz, porque dias atrás eu vi as publicações, as matérias que saíram, eu que acompanho os prêmios literários, né, processo de inscrição, é quando saem os vencedores também, e foi questão de dias, assim, de eu ficar sabendo de quem foram os campeões, os premiados e o convite. Aí eu topei na hora, falei assim, gente, vamos gravar o quanto antes, porque eu tenho muita curiosidade para saber de vários aspectos, né, de vocês, das obras, né, da expectativa dos prêmios. E, bom, para a gente começar a conversa, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da jornada literária, da carreira de vocês, até os dias de hoje. Boa noite, meu nome é Betânia Pires Amaro. Eu sou pernambucana de nascimento, baiana de criação e moro em São Paulo hoje em dia. E a escrita, a literatura sempre fizeram parte da minha vida desde que eu era criança. Então, tanto assim quanto leitora, como escrevendo as minhas primeiras histórias. Mais tarde, na universidade, eu passei a escrita de contos, inclusive influenciada pelo Prêmio Sesc, que eu passei a acompanhar após a leitura de diversas obras do prêmio. Quando eu era adolescente, eu não encontrava muito nas livrarias obras de autores brasileiros contemporâneos, especificamente também não na seara dos contos. Então havia a Lígia e havia a Lígia, que é maravilhosa, mas na hora que eu ia procurar outros autores, eu acabei me deparando com livros de autores premiados pelo Sesc, e a partir daí eu comecei a acompanhar o prêmio, comecei a me dedicar à escrita de contos, e mais recentemente resolvi me dedicar mais a isso. Ingressei na oficina do professor Luiz Antônio Nelson Brasil, por ser clipe, dentre outras oficinas maravilhosas, com a Cíntia Moscovitch, o Marcelino Freire. Então, muita gente maravilhosa realmente veio me ajudando aí ao longo dessa estrada. E é um prazer, assim, ver esse resultado compartilhado com tanta gente. E essa parte a gente vai falar daqui a pouco, que é o processo, a decisão de se inscrever no prêmio e essa expectativa entre a inscrição, aí tem o término das inscrições e até sair o resultado. Fica aquela ansiedade, né? Mas segura um pouquinho, esperar o Ayrton se apresentar, depois a gente fala sobre isso. Bem, eu sou Ayrton Souza. Eu falo daqui de Marabá, no Pará, um pedaço da Amazônia. Eu sou, antes de tudo, um professor por opção. Eu optei na minha vida profissional por ser professor. E também sou escritor também por opção. Eu também fiz essa escolha. Há 23 anos atrás eu comecei a publicar muitos poemas, né? E isso resultou num trabalho de dedicação diária ao livro, à leitura, com projetos também ligados ao livro, à leitura na Amazônia. E eu tenho hoje 47 livros publicados. A maioria são livros de poemas, livros ligados para a infância. E esse livro premiado no Sesc é o meu primeiro romance, porque o edital permitia também essa possibilidade, mesmo de que o autor ou a autora tivesse publicado algum livro, que eles possam concorrer nas categorias que eles são inéditos, dizendo inéditos. Eu acho uma maravilha isso, né? Então, eu tive a felicidade de ser um dos premiados, junto com Betânia, que para mim é uma honra imensa. E a minha história é uma história meio louca, assim como de muitos brasileiros e brasileiras. Eu venho da extrema pobreza, né? Sou fruto da escola pública, do sujeito que vem lá da periferia,
e que acreditou que a educação podia transformar a minha vida, e hoje estou aqui, através do livro, da leitura, da literatura. Cheguei até aqui por conta de tudo isso. E eu devo tudo isso ao livro. Cara, que legal. Parabéns, parabéns pela jornada de ambos, né? E o Prêmio Sesc tem essa característica que, por mais, né, Ayrton, você tem dezenas de livros publicados e tudo mais, mas você tem que ser inédito nessa categoria, seja conto ou romance. Então, querendo ou não, são autores estreantes, né? E isso acho que dá um charme a mais pro prêmio, né? Então, como que foi para vocês, assim, nesse sentido, né? De, pô, a primeira obra, né? Dá uma insegurança por estar começando a escrever nesse, né, estilo literário específico. Como que soou, assim, para vocês? Porque alguns autores, né? Eu falo até por mim também, a gente pode ficar inseguro da própria obra, né? A gente fica, às vezes, com ciúmes, a gente pode ficar inseguro de colocar para o mundo, né? E quando é a primeira obra, talvez esse sentimento seja um pouco mais intenso. Como foi para vocês, nesse sentido de ter essa segurança? Não, acho que minha obra é legal, eu vou me inscrever porque eu acho que eu tenho capacidade de vencer, ou, enfim, ser bem avaliado. Como foi para vocês isso? Eu vou compartilhar assim um pouco da trajetória do livro, né, para falar sobre esse processo e as dificuldades que eu enfrentei. A gente não nasce sabendo, não nasce com domínio completo da narrativa, é algo que realmente se constrói, que a gente vai estudando, pegando exemplos de outros autores, aprendendo com nossos professores, é um trabalho coletivo realmente, a construção desse livro, não apenas pelas experiências de vida das mulheres que estão ali retratadas no livro, e que são fundamentadas no mosaico de mulheres com as quais eu tive contato, ou que me emocionaram, influenciaram de alguma forma, ainda que indiretamente, mas a própria narrativa também é algo que passa por muitas mãos. A minha primeira versão do manuscrito, que eu comecei a escrever quando eu estava no clipe, ao final do clipe, eu passei pela leitura crítica da Anitta Beac, e ela me disse, me deu um retorno assim, maravilhoso em termos de crítica, análise, oferecendo caminhos, mas o resultado foi que eu tive que começar basicamente do zero no ano seguinte. Eu aproveitei assim 20%, os outros 80%. Eu comecei a escrever na oficina do Assis Brasil, e a partir dali, já com contato com outros escritores que também foram me apoiando, sendo meus leitores beta, dando opiniões, dando assim, as sensações que eles tinham. Então, tudo isso foi me ajudando a construir esse livro, mas sem saber se era algo que estaria assim, agradando aos leitores, poderia agradar aos jurados. É uma felicidade enorme descobrir que o livro sensibilizou os jurados, porque é um livro em que eu coloquei muito de mim, muito das minhas sensibilidades, dos meus olhares, das minhas experiências enquanto mulher e das experiências de mulheres com as quais eu convivi. E eu estou curiosíssima para saber o retorno dos leitores quando o livro for lançado. Eu espero que possa tocá-los também, mas sabendo que realmente houve toda uma trajetória. E para quem pensa em se inscrever no prêmio, vale muito a pena gastar aí um tempo lendo as obras também do prêmio, trabalhando o seu próprio texto, e um dia a gente chega lá. Sim. Você chegou, né? Mas, graças a Deus, fiquei muito feliz. É bonito ouvir a Bethânia falar, porque o próprio título do livro dela já traz essa construção Exato. da coletividade, né? A ideia do ninho, esse lugar que acolhe tanta gente. E é uma trajetória diferente da minha, né? Porque eu fui aprendendo praticamente no mundo da escola pública, claro, mas a escrever e a lidar com literatura foi de maneira autodidata. Eu fui aprendendo, apanhando, levando muitos nãos na cara, sendo maltratado, inclusive com histórias horripilantes sobre literatura do livro, que de certa forma também me ajudou a me formar enquanto sujeito. Mesmo assim, com essa trajetória de 23 anos, publicando bastante e sendo premiado em outros prêmios também, o prêmio Sesc, na verdade, uma pessoa disse uma coisa muito bonita para mim, que é um divisor de águas na tua vida. Porque é o momento que tu constrói um percurso, e esse momento aqui rompe, continua com o percurso, mas ele rompe de alguma forma para uma coisa maior, né? Então, eu já havia, Bethânia, inclusive, participado de outras edições do prêmio, com outro romance que eu tenho, que eu acreditava muito nele, nesse romance, né? Eu acreditava muito mais do que nesse, inclusive.
o outro romance que eu cheguei a participar do prêmio e não fui o vencedor. Nessa edição, para minha felicidade, o vencedor foi o meu orientador do doutorado, o professor Fábio Fonseca, daqui do Pará também, só que de Belém. Legal. E aí, eu havia escrito esse romance e havia me inscrito nesse prêmio com esse sonho de ganhar o prêmio. Mesmo assim, eu não fui o vencedor e mesmo assim eu não desisti do prêmio do edital, né? E depois tive a coragem, assim, de mandar esse romance, que é um romance um pouco assustador, diga-se de passagem, o próprio enredo, a própria linguagem, né? Mas assim, ainda muito seguro até agora, porque eu recebi hoje o feedback da minha editora, no caso, da editora do livro, né, nesse momento, e ainda leio os e-mails dela que está lendo o livro nesse momento, preparando o material, e fico assustado porque às vezes nem eu acredito naquilo, nem eu acredito que o livro foi capaz disso. Né? Mas é isso, essa insegurança que de algum modo também não pode nos vencer. A gente tem que deixar claro aqui para todo mundo que escreve, para todo mundo que sonha em publicar, que sonha em vencer um prêmio com esse. É deixar que essa insegurança não vença a gente. Né? Deixar que ela seja apenas mais uma das coisas que nos encoraje a ir adiante, que foi o que eu fiz com esse romance. Foi perder o edital, perder o prêmio, e voltar para eles e dizer assim, eu vou tentar mais uma vez, porque eu sonho em isso. E foi que aconteceu. E a Bethânia até falou esse processo também dos leitores beta, né? A leitura crítica também é muito importante para a gente ter esse retorno, porque se a gente está construindo uma carreira literária, né, a gente tem que ter ajuda né, de professores, de cursos, de pessoas mais experientes para nos guiar, porque escrever um livro não é fácil, né? A gente pode ter o contato que for com a gramática, vocabulário, que seja. Você pode ser um leitor assíduo, mas na hora de escrever é bem complicado. E realmente a gente tem essa insegurança, mas é extremamente necessário para quem quer, não só para premiação, mas simplesmente para publicar o livro, né? Porque a gente quer ser lido, né? E eu tenho muito para mim, assim, é melhor um leitor crítico, uma pessoa de confiança falar que tá ruim do que um leitor que ele não vai saber dar um feedback estruturado, né? Então, é melhor passar por isso antes, né? E como que vocês se enxergam, assim, o prêmio em si, né? É claro, o prêmio é um divisor de águas, né? Como o Ayrton falou, mas aumenta naturalmente, eu imagino, essa confiança. Acho que dá mais um gás para continuar escrevendo, para ter mais a certeza que a literatura, de fato, é aquilo que vocês querem carregar cada vez mais para a vida de vocês. É bem por aí mesmo, ainda mais se tratam de um prêmio tão renomado quanto o do Sesc. Eu vou aproveitar a deixa do Ayrton e já relacionado à sua pergunta, comentar que realmente, assim, nem sempre o que a gente ama, porque às vezes a gente trabalha na nossa literatura, temas que são muito sensíveis a nós, de uma forma que nos toca, de uma forma particular. E nem sempre a gente consegue traduzir isso também para as outras pessoas. Várias vezes, textos que eu amei, assim, pensava, nossa, esse texto eu adorei, eu acho que as pessoas vão gostar. E eu tinha um feedback de que, olha, não consegui me conectar tanto com esse personagem, precisaria trabalhar mais isso, mais aquilo. E nem sempre o que a gente acha que tá bom, lógico que com o tempo a gente consegue aprender a ter uma noção melhor, né? A gente vai se tornando mais tecnicamente hábil, a ter um olhar mais profissional sobre a escrita e separar um pouco a escrita de nós. Mas nem sempre isso não é um processo muito intuitivo, é algo que a gente vai aprendendo juntamente com os nossos colegas leitores, outros escritores, orientadores, eventualmente. Como eu sou de outra área, eu sou do direito, eu tive que procurar isso nas oficinas, nos cursos, e realmente partir daí para ter uma crítica substancial ao que eu estava escrevendo, até para poder me basear no que eu iria desenvolver mais, cobrir os meus pontos cegos. E o prêmio, ao reconhecer, enfim, ao escolher o livro dentre tantos outros, para mim tem um significado muito especial. Porque justamente a gente sempre coloca muito de nós nos nossos livros. E ter feito isso de uma forma que alcançou o leitor do outro lado, que alcançou aquele jurado, que pôde sensibilizá-lo, realmente é uma experiência muito especial. Porque a gente escreve, como você mesmo disse, Juliano, para ser lido. Então, esse retorno é realmente assim, o maior prêmio. Legal.
realmente comemorar junto com tanta gente. É verdade. É assim, o prêmio, na verdade, ele tem uma repercussão pessoal, claro, sentimental, né? Porque eu acredito que esses últimos dias, e sobretudo no dia que nós recebemos o resultado, eu e Betânia, eu tenho certeza que nós não fomos mais as mesmas pessoas, né, a partir daquele momento. Porque o prêmio transformou de vez a nossa visão de mundo, a nossa visão de literatura, a nossa relação com o livro, com a leitura, né? E é um prêmio que abre uma série de possibilidades que a gente almeja, enquanto escritores, enquanto escritoras, por exemplo, que é o acesso à grande editora, né? Acesso ao mercado livreiro, você saber que o livro vai circular nas livrarias, nas plataformas. Então, assim, uma abertura que nós sonhamos um dia em ter. Isso em termos mercadológicos, em termos de acesso e de termos de ser encontrado muito fácil na internet, por exemplo, os nossos livros. E, além disso, o circuito. Nós vamos circular por algumas cidades, por alguns lugares, falando do que a gente gosta, que é sobre livro, leitura, biblioteca, literatura. Então, eu acho que a dimensão do valor desse prêmio, nós ainda não temos, porque nós estamos... Tá muito recente, né? Tem só uma semana, né? Você recebe o feedback dos jurados e das juradas, porque são pessoas que nós conhecemos de modo assim, somos leitores, na verdade, desses jurados, pelo menos dos jurados que foi da categoria romance. Eu sou leitor, eu admiro eles. Não conheço pessoalmente, nunca vi pessoalmente, não tenho nenhum tipo de relação de amizade, mas são pessoas que estão aqui na minha estante de leitura, na minha biblioteca, na minha casa. Então, são pessoas que eu admiro demais, né? E aí você ter esse feedback inicial, para nós é muito grande, é muito grande. E nós estamos ansiosos para ver as pessoas também, que não vão começar a ler, para a gente ver como é que vai ser essa reação. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Aí, Ayrton, você falou da questão mercadológica, né? Que o livro ele vai ser publicado pela Editora Record, que é um dos maiores grupos editoriais do Brasil, e naturalmente o livro vai ter uma pulverização, né? Vai ser espalhado. Uma das grandes dificuldades dos autores, né? Você não é iniciante, mas você está iniciando no gênero, né? É ser lido, né? Hoje felizmente, tem tantas pessoas escrevendo, o número de leitores no Brasil cresce cada vez mais, a gente tem livros digitais, livros físicos, mas naturalmente aumenta a concorrência, né? E quando se chega numa grande editora, cria também uma expectativa, uma esperança, opa, eu vou ser mais lido, né? Eu vou alcançar mais os leitores. E eu fico muito imaginando, idealizando, às vezes estou num shopping ou na rua, passo em frente a uma livraria, vejo aqueles livros de vitrine e falo, será que algum dia será o meu? Né? Com o livro na Editora Record, vocês estão num passo muito mais avançado nesse sentido e, em questão de meses, o livro vai estar lá. Agora, segurar um pouquinho a ansiedade, que até, né, eu imagino vai demorar talvez alguns meses até o livro ser publicado. Como que vocês projetam, assim, o livro de vocês em prateleira, as pessoas lendo, feedbacks? Eu queria muito ver o livro pronto para que as pessoas pudessem ter acesso à leitura, para a gente ter, de fato, esse feedback, essa leitura, né? Por conta de várias questões que o livro toca. É uma relação, primeiro, uma afetiva que tem ali dentro, e é uma linguagem muito direta, né? Muito nua e crua, como eu venho costumando dizer. Então, eu quero muito, na verdade, eu quero muito estar vivo para poder ver ter esse feedback, porque a narrativa em si, ela vai construir um certo mecanismo de espanto. A própria lógica de compreensão de literatura de linguagem que você vinha falando, né? Dessa linguagem, desse acesso e tal. Esse livro, ele tenta romper um pouco com essas questões
mais, não sei nem explicar, mais de moral, digamos assim, mais moralista, né? Então é um livro que coloca em debate também a questão da moral, por exemplo. Então eu espero que o livro alcance leitores, que as pessoas possam de fato entender o que o livro quer passar, né? As mensagens que os homens para vencer, assim como o Bethânia também espera isso do seu livro, né? Eu creio que, apesar de não ter lido o livro, mas de ouvir a fala dela, a gente percebe que é um livro que toca em temas muito caros a nosso tempo, que deve ser as violências contra as mulheres, por exemplo, né? Os modos de violência contra as mulheres, os modos de violência dentro de casa, que é os modos de violência que vão para a rua, que vão para o ninho, que nascem dentro de casa, praticamente, né? E são reproduzidos lá fora, da porta da porta de fora para fora da casa. Então, assim, é isso que eu quero também que o livro cause um certo espanto nas pessoas e que eu possa ter uma leitura delas para me entender exatamente o que esse livro tocou em jurados e nas juradas. Para mim, passar realmente de leitora das obras do Prêmio Sesc, que eu já vinha acompanhando há muitos anos, para autora de uma dessas obras, é uma transformação maravilhosa. Estou também ansiosa para encontrar o livro nas livrarias e também para conversar com quem lê o livro. Como a Ayrton acabou de dizer, esse retorno dos leitores é o que mais nos comove a escrever um livro. Principalmente na hora em que a gente aborda temáticas um pouco mais sensíveis, temáticas de imperfeição. O meu livro, por exemplo, trabalha mulheres imperfeitas, em lares imperfeitos, mulheres que muitas vezes se machucam outras mulheres, às vezes por sequer perceber que elas estão sendo vítimas de determinados comportamentos tóxicos, e também pegam dores menores, dores que às vezes são particulares, que a gente não divide muito com os outros, ainda mais no mundo em que todo mundo quer aparentar uma perfeição inatingível, em que nas redes sociais a gente encontra famílias perfeitas o tempo inteiro, lindas, com casas maravilhosas e tudo aparentemente maravilhoso, e aquelas pequenas dores vão ficando ali na sombra. Então eu tento abordar tanto temáticas realmente mais fortes, como também aspectos mais humanos e pequenos mesmo das relações familiares, e que eu espero que possam sensibilizar as pessoas, porque o livro, na verdade, é um convite a compartilhar das minhas sensibilidades, dos meus olhares. Então, o retorno vai ser realmente incrível, é o que eu estou aguardando ansiosamente. Certamente terá esse retorno. Acho que muito provavelmente vocês verão isso muito em redes sociais, né? É muito comum as pessoas estarem lendo, marcar um trecho. E eu gosto muito da literatura nacional, né? A gente brasileiro pensando aqui, que a gente consegue ter um canal muito próximo com o autor, né? Então, a gente pega, segue o perfil, a gente acompanha, a gente marca, o autor vai lá, responde, troca essa ideia. Vocês estão nessa expectativa do retorno e naturalmente virá esse retorno. Principalmente quando se fala que não são livros de entretenimento, livros leves, e são livros, de certa forma, pesados, com temáticas sensíveis e necessárias, que naturalmente vão gerar uma repercussão. Eu acredito que majoritariamente positiva, mas também terá uma repercussão de pessoas que não vão gostar, enfim. Eu acho que vocês já estão até pensando e preparados para isso, eu acho que vai ser natural. Eu acho que vai ser muito, muito nesse sentido também. E aí, até aproveitando, não saindo do livro em si, mas além do livro, né? O que a literatura hoje, né, de fato, representa para vocês? Vamos colocar que nós somos um copo de 500 ml. Quantos ml hoje a literatura representa? Rotina, desejo, ambição, vontade para cada um de vocês? Aí, então eu vou aguardar você começar, eu vou ser mais experiente. Na verdade, Aprendendo contigo também. na verdade eu sempre, claro, queria que a Bethânia começasse a responder, até por conta também de ser mulher, né? E ela está aqui em minoria, como sempre, as mulheres estão em minoria, de fato. Eu acho que ela merecia, de fato, mas ela quer que eu inicie, eu possa iniciar sem problema. A literatura, ela foi um mecanismo, digamos assim, que ela transformou minha vida radicalmente. A começar pelo meu nome. Ela me devolveu o meu nome de volta. Porque eu fui criado, por exemplo, tendo um apelido a minha vida inteira. E nem na escola eu ouvia o meu nome. Porque nos primeiros dias a professora chamava pelo nome, mas depois já mudava por número. Porque a gente tinha uma sequência de números. A ordem da chamada, né? A ordem, os números. E a literatura, ela
ela faz isso por mim, me devolve meu nome de batismo de volta. As pessoas começam a me chamar de Ayrton, e não mais pelo apelido que eu fui chamado a vida inteira, por exemplo, que eu nem gostava de ser reconhecido por esse apelido, e que eu, ainda criança, achava que aquilo era o meu nome de fato. Eu me via naquele apelido, e a literatura me devolve meu nome de volta, né? E além disso, ela me dá tudo, ou digamos assim, quase tudo que eu tenho hoje na minha vida, o arroz para comer, a comida que eu me alimento, o meu emprego. Então, a literatura, ela moveu a minha vida de um jeito que foi transformador, me aproximou de pessoas geniais que eu admiro, que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. Então ela representa tudo na minha vida, porque até o meu círculo de amizade, os meus círculos de conversa, são pessoas que estão ligadas à literatura, ao livro, à leitura. E aí, se tirar, é assim que o Marcelo vai dizer, né? Se tirar a literatura da tua vida, o que é que sobra? É uma pergunta que ele costuma fazer muito, né? O que é que sobra se tirar a literatura da tua vida? Na minha vida vai sobrar praticamente quase nada, né? Se tirar a literatura com esse copo de 500 ml, vai sobrar 0,01 ml, talvez. Sobrou algumas gotas, né? Vai sobrar pouca coisa, porque, de fato, a literatura moldou a minha vida. Ela modelou o sujeito que eu me tornei hoje. E é muito perceptível atrás de você, né? Centenas e centenas de livros praticamente abraçando ali. Acho que é muito representativo, né? Dessa sua fala. Bem legal. São 10 mil. 10 mil. Aí não é nem uma fração da coleção toda, da biblioteca toda, né? Que legal, parabéns. Obrigado. Bem, no meu caso, eu venho do direito, eu trabalho profissionalmente com direito, atualmente na Secretaria de Educação aqui do município de São Paulo. Mas mesmo no direito, os livros fazem parte da vida do jurista também. Livros de filosofia, sociologia. E eu nunca consegui me afastar dos livros de ficção, que são a minha verdadeira paixão. Então, a literatura, para mim, é uma expressão artística que me permite viver de uma forma mais completa. Sem a literatura, estaria faltando ali um pedaço significativo, porque é ali que eu coloco as minhas individualidades, é ali onde eu encontro semelhantes. Muitas vezes, ao pegar um livro, e essa é uma sensação maravilhosa, eu sinto que do outro lado tem um autor com uma sensibilidade semelhante à minha. E a partir daí você não se sente mais tão só em determinados assuntos, às vezes, e aí você só quer compartilhar com outras pessoas. Então, é uma forma de contato humano que eu entendo essencial para a minha vida, sem dúvida. Uhum. Ah, que legal. Acho que quando a gente faz muito. Aí eu tô falando até no começo da conversa, né? Que escolheu, né, literatura, né? Escolheu ser professor. É tão bom isso, né? Quando a gente consegue seguir nossos desejos, nossos sonhos, o que a gente tem de paixão e transformar isso em profissão. Acaba que, às vezes, em rodas de conversa com os amigos e tudo, as pessoas ficam querendo que dá 6 horas da tarde, 5 horas para sair, para desconectar um lado e, de repente, aproveitar a vida. Quando a gente consegue misturar um pouquinho isso, né? Fazer da nossa paixão nossa profissão e tudo, acho que é um caminho ideal, é um caminho bem legal, né? E, bom, legal, fico muito feliz com a jornada de vocês, assim. E aí eu quero falar muito de planos agora, mas pode parecer até um pouco precipitado, porque a gente está conversando, acho que de repente não deu nem uma semana, né, que eu falei aqui do prêmio, né? Então, às vezes, falar de planos é ser um pouco precipitado perante aproveitar esse momento, né? Vocês falaram, acho que foi o Ayrton que falou, né, que até por conta da premiação vocês vão viajar, visitar algumas cidades e tudo. Como que é esse processo pós agora? O que vai ser daqui nas próximas semanas? Por conta da premiação, principalmente. Então, a melhor parte assim, vai ser realmente quando a gente puder trazer esse livro ao mundo, né? Poder mesmo. muito levar aos leitores. Então, os meus planos atualmente estão voltados para realmente refinar o processo de edição do livro, trabalhar realmente em levar esse livro ao máximo de lugares que eu puder. E o Sesc e a Editora Record formaram essa parceria maravilhosa que estimula a literatura contemporânea de novos autores já há muitos anos, um trabalho muito sério, muito importante. Então, eu pretendo honrar o trabalho
que vem sendo feita ao longo dos anos e vou colocar aí 100% enfim, na conclusão dessa etapa final do livro, para que ele possa alcançar os leitores, espero que possa tocá-los também. Eu e a Betânia, nós vencemos uma edição histórica do prêmio 20 anos. Pô, que legal, ótima. De prêmio Sesc, de uma história muito sólida, como ela vem dizendo, Sim. de pessoas muito competentes à frente disso, de um trabalho muito sério, né? Porque é um prêmio que passa por... Uma edição do prêmio, ela passa por várias mãos, são vários jurados, ninguém conhece ninguém conhece o que está lendo, de quem é, então é um trabalho... Isso é uma característica, né? É anônimo, né? Acaba que o jurado não sabe quem é a pessoa, né? Até para não influenciar na não decisão. conhece, e aí a maioria dos autores e autoras que vencem são, de fato, autores inéditos que nunca publicaram nada. Raramente você tem um autor como eu, que já publicou muito, né? Por exemplo, tem uns 47 livros publicados, então são 23 anos dedicados a isso. Eu sei muita coisa sobre livro, leitura, Sim. publicação, edição, distribuição, venda, porque eu faço tudo isso como autor independente Sim. também, né? Eu sou o autor, eu sou o cara que manda imprimir, que vai fazer as vendas, então... Mas você tem majoritariamente mulheres e homens que nunca publicaram no Prêmio Sesc. É a primeira vez que estão lidando com isso, né? E aí você tem esse diferencial que deve ter na vida dessas pessoas como a Betânia, deve ser mais genial do que na minha. A repercussão disso, o sentimento envolvido em torno disso. Se na minha vida ela está valendo 1000 pontos, na vida de uma pessoa como a Betânia está valendo 2000, 3000, isso lá. A frequência é maior, né? E além disso, eu acho que eu viajei muito pouco na minha vida, né? Eu tinha um sonho de conhecer as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e eu viajei muito pouco, então eu nunca fui, por exemplo, a Brasília. Sim. Eu nunca fui eu tinha um grande desejo de ir a Paraty, a Flip. Sim. E aí, quando eu recebi a notícia do prêmio, até brinquei com minha companheira, nós estamos 20 anos juntos, e ela também gosta de viajar. Eu até falei assim, brincando com ela, será que está cedo para comprar a mala? Será que está muito cedo? A gente estava conversando e do nada, eu comecei a falar isso, assim, comecei a sorrir sozinho. Será que está cedo para comprar a mala? Porque a gente vai ter um circuito que vai nos levar para vários lugares e vou realizar um grande desejo, né, de poder estar na Flip, na programação. E eu nunca fui lá nem como visitante. E tinha muito desejo, porque vários colegas meus já foram daqui de Marabá, do Pará, já foram lá e me contavam da experiência de estar lá. Diziam, você precisa estar lá um dia, porque lá é mágico, é muito lindo. Então, e saber que eu vou estar lá, que a Betânia vai estar lá, que a gente vai poder se conhecer pessoalmente daqui a pouco. E aí também se abraçar e parabenizar um ao outro. Então vai ser muito mágico, muito mágico. Eu tava com uma palavra aqui que era um gancho para uma próxima pergunta, Ayrton, só que você já respondeu, que é sonho, né? Acho que o prêmio está proporcionando a realização de sonhos, né? Então, através da literatura, da sua obra, da premiação, você está realizando um sonho que não é de hoje, é de anos de, viajar, desbravar o Brasil, né? E, é muito... A gente até para pensar, será que é isso mesmo, né? Será que está acontecendo de verdade? A ficha está caindo. Paraty, uma cidade, eu não conheço também, uma cidade, mas uma cidade maravilhosa, histórica, e que é das Flis, né? Eu acho que é a mais conhecida, a mais famosa que tem. Então, é muito isso. Acho que a literatura permite, né, sonhar, né? Voar alto. É por aí mesmo. E Betânia também, né? Sonhos, né? Como que... Eu falei um pouco de planos antes, mas sonhos, planos... Eu conheço Paraty, mas nunca fui a Flip, então vai ser uma experiência incrível também. Estou super ansiosa para conhecer pessoalmente o Ayrton, todo o pessoal que tem nos ajudado na organização, e, enfim, alguns dos leitores, né, que possam comparecer, vai ser maravilhoso. E de sonhos, realmente, é continuar me dedicando também à literatura. Espero que o livro, como eu falei, sensibilize as pessoas para algumas temáticas femininas. Espero continuar escrevendo sobre mulheres. E estou ansiosa aí porque os anos trazem e veremos. Bom, eu quero até aproveitar, né, a gente chegando um pouquinho mais na nossa porção final. Vocês falaram agora há pouco sobre o desejo desse retorno, né, dos autores. Então,
como que as pessoas encontram vocês, né? O livro ainda não está pronto, vai demorar um pouco, mas quem já quiser adiantar, já acompanha o trabalho de vocês, como que elas te encontram? Os principais canais. No meu caso, eu compartilho sobre a minha trajetória escrita e a trajetória do livro no Instagram, no @BetaniaPiresAmaro. Então, quem quiser seguir vai poder acompanhar. Eu quero falar um pouco sobre como foi participar do prêmio, como foi a preparação do texto. Esse início é sempre meio atribulado, mas eu pretendo conversar sobre isso, conversar sobre literatura, principalmente literatura feita por mulheres. Então, estão todos convidados a vir tocar comigo lá no Instagram. Eu também utilizo muito as redes sociais também, o Facebook, o Instagram, o Twitter e essas redes que possibilitam esse contato mais direto, mesmo em termos virtual, mas que nos aproxima também de pessoas, né? O meu Instagram é @AyrtonSouza com 2D e nós estamos ali fazendo um trabalho já há algum tempo também de divulgação do livro, da leitura. Então, nesse perfil eu posto muitas coisas sobre o livro, sobre leitura, faço indicações de leitura de outros autores, de outras autoras, e é isso. Qual que é o seu arroba, Betânia? Acho que você não falou. O arroba do seu Instagram. Betânia Pires Amaro, Betânia com TH. Ah, legal. Bom, agora a gente indo para a última pergunta, assim. Tem algo que vocês têm desejo de fazer, assim, que ainda não realizaram na literatura? Eu acho que vai ser uma resposta bem interessante, porque o Ayrton, mais de 20 anos, mais de 40 livros publicados, ainda falta alguma coisa? O que falta? Esse desejo de Betânia, começando, talvez falta muita coisa aí. Tudo que você imaginar falta. Falta o lançamento, falta essa conversa com os leitores, falta realmente continuar aí para, enfim, trabalhar esses temas de uma forma ainda mais completa, né? Depois do primeiro livro. Da chancela, né? Aí falta tudo aí. É uma boa chancela, né? Assim, o livro publicado, premiado, né? Eu quero falar de mulheres, né? Para mulheres, dá uma chancela bem legal e abre portas, né? Imagino para muito além da literatura, né? Muito além do livro, né? E principalmente eu espero que as pessoas gostem do livro, assim, que elas realmente consigam assim sentir um estranhamento, consigam talvez discutir esses assuntos com seus familiares. Realmente isso para mim é o mais importante mesmo. Estou curiosíssima. E para você, Ayrton, o que falta ainda? Eu sempre, como eu já enfrentei muita coisa com a literatura, com o livro, com a leitura, que vocês nem imaginam, né? Foram coisas que foram histórias bonitas, mas também foram histórias muito, muito comoventes e às vezes até perigosas também. Tudo para ver livros prontos, para ver livros publicados, né? E eu imaginava que nos últimos tempos eu vivia dizendo assim, do lugar que eu vim, eu acho que eu já fui longe demais. É isso que eu imaginava na minha cabeça, porque eu venho da extrema pobreza, como eu disse para vocês. A minha família é muito pobre, meus pais analfabetos, meus irmãos, nós somos 11 irmãos, na verdade. Nenhum estudou, que é uma pena, só eu que estudei, que cheguei à universidade, me formei no doutorado. E é lamentável, assim, mas eu ficava pensando, e às vezes me pego pensando assim, como é que eu consegui, num curto prazo de tempo, com todas as adversidades, chegar até aqui? Então eu imaginava que não teria mais nada para me mover nesse sentido. Eu imaginaria que eu já tinha alcançado tudo com o livro, com a leitura, com a literatura. E o prêmio, ele me abre uma outra perspectiva. Então ele me abre para outros sonhos que eu achava impossível, né? Para outros sonhos que eu achava impossível e que eu imaginava que era inalcançável, porque eu já tinha chegado no limite com esse total de publicação, com vários prêmios também, inclusive já tive outro prêmio com a Betânia, a gente nem sabia disso. A gente só se deu conta disso depois que nós ganhamos o prêmio Sesc junto, e nós já vimos vencido outro prêmio junto, que era o prêmio Mário Quintana, que é um prêmio bonito também pra caramba, e ela ganhou em primeiro lugar na categoria conto e eu ganhei em primeiro lugar na categoria poesia. Então, eu imaginava isso, né, para minha vida, mas o que eu posso dizer é que o prêmio Sesc, ele abriu uma outra porta para outros sonhos, que eu espero que eles possam ser realizados ainda um pouco esse ano e um pouco ano que vem. Ah, que legal. Que fala impactante, Ayrton. Mesmo com tantos anos, né, de literatura,
você ainda pode se provar, se desafiar e conquistar muitas coisas, né, a mais. Então, e para a gente encerrar, tem algum recado que vocês têm a dar para os novos escritores? A Bethânia até falou muito que ela se inspirava e lia os livros, né, dos autores vencedores, e agora você está do outro lado, né, do lado de quem vai inspirar outros autores. Espero. O que vocês têm Eu a diria que, para os novos autores, eu diria que leiam a literatura brasileira contemporânea, tem muita coisa maravilhosa sendo produzida e já há bastante tempo, então vale a pena se debruçar sobre o que está sendo escrito, sobre o que está sendo lido no Brasil. Se você tem algum interesse específico, com certeza você vai encontrar, porque a literatura brasileira está muito vasta. Há diversos temas sendo trabalhados com muita competência. Acompanhe também as leituras do prêmio e, se quiserem trocar ideias, estou aqui à disposição. Vai ser um prazer falar do prêmio com quem quiser participar, quem quiser uma opinião. E não desistam, com certeza, porque nem sempre é algo automático. Hoje em dia as pessoas querem resultados muito imediatos, né? E tem gente que pode conseguir, mas na maioria das vezes é persistência mesmo. É verdade, eu também concordo com o Bethânia. Eu acho que o principal caminho agora é a leitura, né? Até para nós mesmos, que já temos uma certa experiência, digamos assim, a gente continuar lendo, né? Sobretudo, ler mulheres, por exemplo. Eu tenho lido muito mulheres nesses últimos anos, porque eu acho que a gente tem uma dívida histórica com as mulheres, e por isso, para mim, é uma honra dividir esse prêmio com o Bethânia, né? Que é um prêmio também que foi vencido majoritariamente por mulheres, assim como todos os prêmios do Brasil, né? Os livros mais vendidos e tal. Eu acho que o percurso inicial para você enfrentar menos problemas, para quem quer escrever, para quem quer fazer qualquer tipo de atividade relacionada à vida, é a leitura. Porque isso facilita muito a sua vida no cotidiano. Mesmo que você não queira ser um poeta, um escritor, uma escritora, vai ler, porque isso vai mudar a sua vida completamente. Então, e sobretudo ler os autores e as autoras contemporâneas, como a Bethânia está dizendo, que eu acho que é uma referência para a gente, né? A minha experiência, por exemplo, totalmente diferente da Bethânia, que foi procurar mecanismos de oficina, de aprendizado e tal, e eu acho maravilhoso esse percurso, né? Quem dera eu pudesse ter tido essa visão e ter feito isso também ao longo da minha vida, mas nunca não é tarde também para fazer, né? De todo modo. Mas eu digo o seguinte: leiam os autores, as autoras que estão produzindo nesse momento, que a gente tem uma literatura de alto valor, sobretudo temático, assim, uma literatura que merece muito, muito ser lida e ser reconhecida. A literatura que vai ser produzida nesse momento no Brasil. É uma literatura riquíssima e a gente abraça muito nossos aspectos culturais, né? Então, acho que o que mais me atrai na literatura nacional é que a gente trata de problemas, de situações, de lugares da nossa realidade, né? Então, eu gosto de valorizar muito nesse sentido. E aí, até para a gente fechar, acho que a conversa, para mim, ela foi rica muito no sentido de são duas jornadas completamente diferentes, né? Que se encontraram algumas vezes, né? Em outras premiações, mas que acho que pode servir de inspiração mesmo para outros autores que não tem uma fórmula mágica, não tem um caminho único a ser seguido. Tem diversos caminhos, né? E o autor, né, o escritor, buscando sua própria personalidade, se inspirando, buscando, né, conversar com outros autores, lendo bastante, acho que ele vai conseguir encontrar a própria jornada, né, o próprio caminho. Então, gente, muito obrigado, muito obrigado. Fiquei feliz demais com a conversa com vocês. Parabéns novamente pela premiação. Curtam esse momento, aproveitem bastante. E fica aqui o meu convite, que eu desejo conversar com vocês individualmente, que a gente aprofunda mais nos processos criativos, nas particularidades de cada um. Eu acho que vai ser uma outra conversa bem legal. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Ô, Juliano, eu também agradeço a você, agradeço ao Tazinho. Perdão, aí, então eu falo por cima. Continua. Eu pulei na frente dessa vez porque, na verdade, eu tive uma pequena homenagem a você, mas tudo bem, eu vou fazer de toda forma também, tá? Eu queria agradecer a você, Juliano, pela oportunidade de estar aqui, dizer para a Bethânia que, novamente, é uma honra, e é nossa primeira live junto de muitos outros encontros que nós vamos ter juntos. Então, dizer para você que legal. que é uma honra imensa estar com você pela primeira vez, nos vendo pessoalmente.
assim, mesmo que de modo num aparelho eletrônico, Sim. mas é a primeira vez que nós nos falamos ao vivo um com a outra. Então, foi um prazer imenso estar com você, Bethânia, eu agradeço muito. E vamos juntos, viver essa jornada juntos. Obrigada, Ayrton. Para mim também é um prazer enorme, Juliano. Obrigada pelo espaço de promoção da literatura brasileira. Eu acompanhei os seus episódios e eu vi muitos autores maravilhosos, super interessantes, tendo aí a oportunidade de falar sobre seus livros. Então, obrigado pelo trabalho incansável aí na promoção da nossa literatura, da nossa cultura. E aí, então, para mim é um prazer também imenso estar contigo nesse prêmio. Eu considero que os nossos caminhos se cruzaram 2 vezes, não foi por acaso. E estou ansiosíssima para ler a sua obra, tenho certeza que vai contribuir muito. Toda a literatura do norte do Brasil, na verdade, tem se produzido muito ali no norte, e literaturas realmente nessas áreas relevantes. E eu estou ansiosa para conhecer aí a sua obra, de conhecer pessoalmente também em breve, lá em Paraty. Então, obrigado, gente. Bom, até mais. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.